Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre tecnologias aplicadas à educação? Estudamos na unidade 4 sobre o uso dos recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem, especialmente do computador, e mostramos a relação entre professor e tecnologia. Hoje falaremos sobre as duas últimas unidades do nosso caderno didático. Antes de iniciar, gostaria de ressaltar mais uma vez a importância da leitura do caderno didático e da participação de vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Leiam os textos e participam nos fóruns de discussão. E não se esqueçam de que qualquer dúvida, entre em contato conosco e com os tutores. Agora, sejam todos bem-vindos às duas últimas unidades do caderno didático da disciplina Tecnologias Digitais em Espaços Escolares. Na quinta unidade, veremos sobre projeto instrucional, repositórios e avaliação de objetos de aprendizagem. E na sexta unidade, falaremos sobre uma metodologia ativa de aprendizagem, a sala de aula invertida. Então vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? Os nossos objetivos na unidade 5 são trabalhar os principais conceitos sobre projeto instrucional, pesquisar repositórios e avaliar objetos de aprendizagem. Segundo o paper, a construção de conceitos, conhecimentos e estruturas de pensamento ocorre de forma ainda mais significativa quando o aprendiz atua sobre o entorno, modificando e criando produtos seus. É o aprender pelo fazer. Assim, paper propõe que os aprendizes sejam convidados a produzir bens de seu interesse, sejam eles programas de compilador, simuladores ou páginas na internet, tratando de temas de seu interesse. Ao enfrentar as dificuldades e os problemas que surgem ao desenvolver seus produtos, os aprendizes criam e internalizam novos conhecimentos e desenvolvem autonomia intelectual. Conforme o Institute of Electrical and Electronics Engineers, ou IEE, objeto de aprendizagem é qualquer entidade digital ou não que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado apoiado por computador. Reduzindo o escopo do conceito para abranger somente objetos digitais, com o intuito de facilitar o entendimento, Whaley definiu os objetos de aprendizagem como qualquer recurso digital que pode ser reusado como suporte na aprendizagem. De acordo com Poulsani, os objetos de aprendizagem devem apresentar requisitos de grande importância, como a reusabilidade, a acessibilidade e a interoperabilidade. Através da reusabilidade, um conteúdo deve poder ser utilizado novamente por múltiplos contextos de ensino. O requisito da acessibilidade define que os objetos de aprendizagem devam ser armazenados e referenciados através de informações que o descrevam. Já para ter interoperabilidade, é necessário que estes objetos sejam independentes do seu formato de visualização e dos sistemas de gerenciamento de conhecimento que os contêm. Esses requisitos são importantes para permitir resguardar os investimentos na produção de material educacional e compartilhar materiais de boa qualidade. Uma analogia muitas vezes usada para ilustrar essa ideia é a de comparar objetos educacionais com peças Lego, com as quais se pode construir outros objetos que, por sua vez, também podem ser usados como peças de uma montagem maior e assim sucessivamente. O projeto instrucional e criação destes objetos são realizados usando-se linguagens e ferramentas de autoria, como o HQ, Prezi, o Audacity, Ardora e muitas outras, que permitem maior produtividade, pois a construção dos mesmos demanda tempo e recursos, especialmente quando envolvem multimídia. Os principais repositórios de objeto de aprendizagem que temos hoje são o Banco Internacional de Objetos Educacionais, o BIOE, é um repositório criado pelo Ministério de Educação em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e outras organizações. Este repositório possui objetos educacionais de acesso público, em vários formatos e para todos os níveis de ensino. Um outro repositório é o Merlot,
Multimedia Educational Repository for Learning and Online Teaching. É um repositório de alta qualidade projetado para a comunidade universitária. Seus conteúdos, gerados por uma comunidade acadêmica, são de livre acesso. Outro repositório é o projeto Sexta, coletânea de entidades de suporte ao uso de tecnologia na aprendizagem. O objetivo é sistematizar e organizar o registro dos objetos educacionais desenvolvidos pela equipe de pós-graduação em Informática na Educação e do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alguns exemplos de recursos educacionais produzidos são vídeos sincronizados com material de apresentação, demonstrações ou simulações, material interativo construído com programas de apoio para autoavaliação. Os materiais desenvolvidos que usam multimídia educacional foram organizados e armazenados para acesso online e catalogados para que possam ser recuperados quando necessário. Visando a possibilidade de reutilização de tais recursos, foi projetado e implementado um serviço de diretórios para permitir o registro de objetos educacionais. Outro repositório é o domínio público. Um dos mais antigos repositórios brasileiro, é o portal Domínio Público, lançado em novembro de 2004, com uma acervo inicial de 500 obras. O ambiente virtual permite coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal. Conforme o portal Domínio Público, ao disponibilizar informações e conhecimentos de forma livre e gratuita, busca incentivar o aprendizado, a inovação e a cooperação entre os geradores de conteúdo e os seus usuários. Agora, nós vamos conhecer um instrumento de avaliação de objetos de aprendizagem, o Eventos de Instrução de Gagné. Gagné considera a aprendizagem como uma mudança interior e tenta integrar os conceitos básicos das teorias cognitivas e comportamentais. Sua teoria propõe 9 eventos de instrução e processos cognitivos correspondentes, isto é, para cada evento instrucional externo, há um processo interno de aprendizagem, conforme nós podemos ver neste slide. 1. Obter atenção. Ele gera atenção para a atividade subsequente. 2. Informar os objetivos da lição para os aprendizes. Aumenta a expectativa. 3. Estimular a lembrança do aprendizado anterior. Traz informação já aprendida para a memória de trabalho. Recuperação. 4. Apresentar estímulos com características distintas. Atenta seletivamente às características da lição, uma percepção seletiva. O 5º, guiar a aprendizagem durante a instrução, isto é, codifica a informação da lição na memória, o código semântico. 6, elicitar a performance durante a lição, recupera a informação da lição na memória, ou resposta. 7, fornecer feedback. Então, reforça e confirma a aprendizagem pretendida. É um reforço da aprendizagem. 8. Avaliar o desempenho. Recupera a informação da lição por objetivos. Causa recuperação da informação. 9. Aumentar a retenção e a transferência. Então, generaliza a informação e conceitos. A generalização na aprendizagem. Então, esses eventos eles devem satisfazer ou fornecer as condições necessárias para o aprendizado e servir como base para criar a instrução e selecionar os meios apropriados. No caderno didático, tem um exemplo de avaliação de um objeto de aprendizagem segundo este instrumento de avaliação, os eventos de instrução de Gagné. Então, estudem este exemplo para que vocês entendam melhor como que é feita a avaliação de um objeto de aprendizagem. No decorrer do estudo da unidade, vocês irão realizar a avaliação de um objeto de aprendizagem, a escolha de cada um de vocês. Então, com isso, nós chegamos ao final dessa unidade 5.
né, estudamos os principais conceitos sobre o projeto instrucional, repositórios e um instrumento de avaliação de objetos de aprendizagem. Então, antes de avançarmos para a unidade 6 do nosso caderno didático, né, eu proponho um pequeno exercício sobre este conteúdo que acabamos de estudar, para que vocês reflitam juntamente com o tutor do seu polo. 1. Conceitue objeto digital de aprendizagem e identifique os principais requisitos que um objeto de aprendizagem deve ter. 2. Quais são os principais repositórios de objetos de aprendizagem existentes atualmente? Daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal, responderam as questões? Bem, vamos às respostas. Na questão 1, reduzindo o escopo do conceito de objetos de aprendizagem para abranger somente objetos digitais, o Earley os definiu como qualquer recurso digital que pode ser reusado como suporte na aprendizagem. Os objetos de aprendizagem devem apresentar requisitos de grande importância, como a reusabilidade, a acessibilidade e a interoperabilidade. Através da reusabilidade, um conteúdo deve poder ser utilizado novamente em múltiplos contextos de ensino. O requisito de acessibilidade permite que os objetos de aprendizagem sejam armazenados e referenciados através de informações que o descrevam. E para ter interoperabilidade, é necessário que esses objetos sejam independentes do seu formato de visualização e dos sistemas de gerenciamento de conhecimento que os contêm. Na questão 2, os principais repositórios de objetos de aprendizagem existentes hoje são o Banco Internacional de Objetos Educacionais, o BIOE, o MERLOT, Multimedia Educationation Repository for Learning and Online Teaching, o projeto CESTA, que é a coletânea de entidades de suporte ao uso de tecnologia na aprendizagem, e o portal Domínio Público. Vamos passar agora à unidade 6 do nosso caderno didático. Nesta última unidade, vamos refletir sobre a sala de aula invertida. Nós estamos falando de uma metodologia ativa de aprendizagem que vem ganhando força nos últimos 3 anos. Assim, o nosso objetivo nessa unidade 6 é reconhecer e comparar a metodologia e os recursos tecnológicos utilizados na sala de aula invertida. Então, o que é sala de aula invertida? Sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, é uma estratégia ou metodologia que visa mudar os paradigmas do ensino presencial, alterando sua lógica de organização tradicional. O principal objetivo dessa abordagem, em linhas gerais, é que o aluno tenha prévio acesso ao material do curso, impresso ou online, e possa discutir o conteúdo com o professor e os demais colegas. Nesta perspectiva, a sala de aula se transforma em um espaço dinâmico e interativo, permitindo a realização de atividades em grupo, estimulando debates e discussões e enriquecendo o aprendizado do estudante a partir de diversos pontos de vista. Assim, para a melhor fixação das informações e conceitos apresentados na disciplina, é necessário que o aluno reserve um tempo para estudar o conteúdo antes da aula. Para a aplicação dessa abordagem, é necessário que o docente prepare o material e disponibilize aos alunos por meio de alguma plataforma online, vídeos, áudios, games, textos e outros, ou física, através de textos impressos, antes da aula, de modo a tornar o debate presencial mais qualificado devido à prévia reflexão dos estudantes a respeito do tema que será abordado. Então, o material é composto por textos, por apresentações, por vídeos, videoaulas, podcast, questionários, fóruns, etc. Assim, nesta abordagem, ocorre uma inversão no modelo tradicional, ou seja, as tarefas que costumavam ser destinadas à lição de casa passam a ser realizadas em sala de aula, aplicando-se o que foi estudado anteriormente por meio do material disponibilizado pelo professor. Neste contexto, a sala se torna um ambiente rico em conhecimento, com a adoção de exercícios, atividade em grupo e discussões. Além disso, a relação verticalizada, em que o professor é o detentor do conhecimento,
professor transmite as informações e alunos absorvem, dá lugar à troca de visões em que o docente assume o papel de condutor e facilitador do ensino, tirando dúvidas, aprofundando o tema e estimulando o debate, de forma a proporcionar ao estudante um aprendizado mais amplo e mais completo. Como mencionamos, a abordagem demanda que o aluno estude o conteúdo em seu tempo fora da classe, preferencialmente antes da aula presencial, para que possa acompanhar as discussões e obter o melhor aproveitamento das informações. Assim, considerando que o discente administra sua agenda de estudos, é possível conferir a ele mais autonomia e ajudá-lo a desenvolver um maior senso de responsabilidade sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Isso possibilita que ele tenha um papel ativo na construção do conhecimento e se envolva mais profundamente com o assunto explorado. A sala de aula invertida também permite que as lacunas na compreensão do conteúdo se tornem mais visíveis, tanto por parte dos professores como dos alunos, devido à constante interação e orientação na aplicação do conhecimento. Outro importante benefício é a possibilidade de promover debates mais avançados em sala, uma vez que o conteúdo foi previamente estudado pelo aluno, proporcionando um nível de discussão mais elevado e um conhecimento mais abrangente a todos os envolvidos. Como a metodologia de ensino predominante ainda é tradicional, por meio de aulas expositivas, alguns alunos podem se sentir perdidos, desmotivados ou até achar que o professor não está cumprindo o seu papel, uma vez que não há aula, em seu sentido tradicional. Os conflitos e anseios, por vezes gerados pela aplicação da sala de aula invertida, podem trazer consequências para o aprendizado, bem como pressões e angústias que nem professor nem aluno enfrentavam quando o modelo tradicional imperava na atividade docente. A busca pela mudança de mentalidade em relação ao que esperar de uma aula é um dos principais desafios a serem enfrentados no processo de inovação no ensino, tanto para o estudante quanto para o professor, que também precisa aprender a lidar com essas expectativas. O docente pode encontrar barreiras, especialmente no que diz respeito à perda de parte de sua autoridade em sala, na medida em que ele não é mais o único a ditar o ritmo das interações e a deter o poder do conhecimento. Isto é, ao se adotar a estratégia de sala invertida, a interação entre professor e aluno é bem diferente das relações que se estabeleciam quando da utilização do método tradicional. Além disso, a sala de aula invertida exige uma brusca mudança de comportamento do discente, tanto dentro quanto fora da sala de aula, já que ele passa a ter maior autonomia, uma participação mais ativa e desenvolve outras habilidades. Para isso, a atuação do professor é extremamente importante, porque dentre essas diversas ações, ele precisa refletir melhor sobre suas condutas, caso os alunos não realizem o estudo prévio necessário e encontrem dificuldades de acompanhar a interação em classe, o que pode gerar desmotivação e desinteresse pelo conteúdo, interferindo negativamente, no aprendizado. Como vocês podem perceber, essa estratégia não diminui o trabalho ou a relevância do professor, tampouco significa não lecionar. Ao contrário, inverter a sala de aula requer grande esforço do docente. Não é à toa que o maior desafio dessa abordagem é o tempo necessário para a preparação de sua implementação, tanto em relação à elaboração do conteúdo a ser disponibilizado aos alunos, quanto à reflexão sobre as dinâmicas e exercícios a serem utilizados em classe. É necessário um bom planejamento dos objetivos de ensino e uma programação detalhada do que será lecionado, o que irá subsidiar a escolha dos conteúdos a serem estudados previamente e das atividades mais adequadas para aplicação em sala de aula. Outro ponto desafiador é o aumento da carga de trabalho, não só do professor, mas também do estudante. Preparar-se ou se acostumar a realizar trabalhos antes da aula não é tarefa comum para muitos alunos, uma vez que provavelmente não cursam apenas uma, mas várias disciplinas ao mesmo tempo.
sendo necessário aí administrar bem o tempo e dividir suas horas de estudo, né, entre as várias disciplinas. A interação dentro e fora da sala deve ser muito bem elaborada e implementada, evitando o pensamento de que o conteúdo já foi passado ao aluno e o encontro presencial é apenas um adendo. O material online e a interação em classe devem ser complementares. Desse modo, percebe-se que a sala de aula invertida também pode ser entendida como uma forma de ensino híbrido, com momentos presenciais e momentos à distância. Bem, vimos nessa unidade 6 uma metodologia educacional alternativa para o aprendizado, a sala de aula invertida. O modelo é uma proposta na qual o que tradicionalmente é feito em sala de aula agora é executado em casa e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa agora é realizado em sala de aula. E essa proposta também ressalta a necessidade de uma mudança no papel docente, que deixa de ser um mero transmissor de conceitos para assumir funções de orientação, né, de tutoria. De forma geral, a sala passa a girar em torno do próprio aluno e não mais do professor. Neste modelo, o professor se torna responsável por prover feedbacks especializados em resposta ao trabalho dos alunos, que assistem previamente aos vídeos e trazem questionamentos para os professores, né, nos encontros presenciais da turma. Para melhor compreensão e aprofundamento da metodologia, sugiro a vocês a leitura do livro Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, de autoria de 2 professores americanos, Jonathan Bergman e Aaron Sanz. É um guia prático da introdução do modelo invertido de aprendizagem. Em linhas gerais, as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, somadas ao descontentamento dos docentes em repetir as mesmas aulas todos os dias, gerou uma grande inquietação nessa dupla de professores, que passou a buscar alternativas didáticas para o exercício de um ensino com melhores resultados. Foi assim que ambos conheceram a proposta do ensino invertido, que passaram a desenvolver e cujos resultados são apresentados neste livro como forma de guiar o trabalho de outros professores interessados na prática. Este livro é um ótimo guia e material de apoio para educadores que pretendem uma metodologia mais ativa de aprendizagem para seus alunos. Agora, para encerrar nossa última unidade, proponho uma atividade para fixação da aprendizagem. Acompanhe aí na tela de vocês. Questão 1. Vimos nesta unidade que sala de aula invertida, Flipped Classroom, é uma estratégia que visa mudar os paradigmas do ensino presencial, alterando sua lógica de organização tradicional. Neste sentido, descreva em que consiste a metodologia educacional sala de aula invertida. Questão 2. Quais os maiores benefícios dessa metodologia ativa de aprendizagem? Em dupla, reflitam e respondem a essas questões. Daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, espero que tenham realizado satisfatoriamente a atividade. E agora vamos às respostas. Na questão 1, sala de aula invertida é uma metodologia ativa de aprendizagem, na qual o que tradicionalmente é feito em sala de aula passa a ser executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula, havendo uma inversão no modelo tradicional. Neste contexto, a sala se torna um ambiente rico em conhecimento, né, com a adoção de exercícios, atividades em grupo e discussões. A aula passa a girar em torno do próprio aluno, não mais do professor. Neste modelo, o professor se torna responsável por prover feedbacks especializados em resposta ao trabalho dos alunos que assistem previamente aos vídeos e trazem questionamentos para os encontros presenciais da turma. Na questão 2, os maiores benefícios para a aprendizagem são: desenvolve no aluno autonomia, uma participação mais ativa e maior senso de responsabilidade sobre seu próprio processo de aprendizagem, maior visibilidade das lacunas na compreensão do conteúdo, tanto por parte dos professores quanto dos alunos, possibilidade de promover debates mais avançados em sala e nível de discussão mais elevado, além de permitir uma intensificação na relação entre o aluno e o professor,
possibilita que os próprios alunos tenham maior interação entre si. Assim chegamos ao final do conteúdo da disciplina Tecnologia em Espaços Escolares. Estudamos o contexto comunicacional e tecnológico em que vivemos e as implicações desse cenário nos processos educativos escolares, fundamentalmente considerando o papel do professor frente a uma geração de crianças e adolescentes conectados. Façamos uma breve retrospectiva do que vimos no decorrer da disciplina. Na unidade 1, apresentamos a sociedade da informação a qual estamos vivendo. Foram discutidos os principais momentos históricos que contribuíram para culminar no atual desenvolvimento tecnológico, além de melhor compreender os principais movimentos e momentos da nossa contemporaneidade. Na unidade 2, abordamos o conceito de tecnologia na educação, seus limites e possibilidades. Refletimos sobre as tecnologias da informação e comunicação e suas linguagens, principalmente da internet. Identificamos as características da linguagem da e-comunicação. Vimos sobre os problemas para a integração das tecnologias digitais na educação e algumas mudanças necessárias. Além disso, apresentamos algumas dicas de como estudar na modalidade à distância. Na unidade 3, discutimos o conceito de compartilhamento, escrita colaborativa e nuvem e apresentamos algumas ferramentas do Google Drive. Na unidade 4, reconhecemos os novos espaços de atuação do professor e alunos com as tecnologias e compreendemos o computador como um recurso didático. Abordamos sobre o novo papel da escola, mostrando que a posição estática precisa ser deixada para trás e, em seu lugar, um ambiente inteligente, criado para aprendizagem, rico em recurso, onde os alunos possam construir seus conhecimentos, segundo o estilo de aprendizagem de cada um. Na unidade 5, estudamos os principais conceitos sobre o projeto instrucional, os principais repositórios e avaliação de objetos de aprendizagem. E por último, na unidade 6, apresentamos e comparamos a metodologia e os recursos tecnológicos utilizados na sala de aula invertida. E aqui encerramos o conteúdo da nossa disciplina. É importante que façam a releitura desse material em um tempo que tenham de dedicação aos estudos e qualquer dúvida, procure esclarecê-la com seu tutor, aí na sua unidade de ensino. Aguardo todos vocês no nosso Fórum das Unidades 5 e 6 do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e um ótimo estudo a todos. Um grande abraço e até lá!